Olá, tudo bem com você? Uma notícia veiculada ontem nos principais meios de comunicação chamou a atenção de muita gente e tem relação com a França. Eu vou ler para você aqui alguns parágrafos de uma nota, de uma notícia publicada pela CNN Brasil. Eu até reproduzi aqui em meu blog outraleitura.com.br e abaixo dela coloquei alguns vídeos que eu recomendo a você. Vou deixar aqui também na descrição deste vídeo para que você possa assistir depois. Por exemplo, um vídeo em que eu apresento a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia com relação ao aborto e outros vídeos ligados a esse tema também, porque é disso que vamos falar agora. França é o primeiro país a incluir o aborto na Constituição. E o texto começa assim. A França deu o último passo nesta segunda-feira, dia 4, para se tornar o primeiro país a prever o acesso ao aborto em sua Constituição. O Congresso francês, que reúne as duas casas do parlamento em Versalhes para votação, quando há mudança na Constituição, aprovou por ampla maioria o projeto que constitucionaliza o aborto. Dos 852 deputados e senadores reunidos, 780 votaram a favor e apenas 72 contra. Após a promulgação pelo presidente francês, o que deve acontecer na sexta-feira, Dia da Mulher, o artigo 34º da Constituição Francesa passará a prever a liberdade garantida de a mulher de recorrer ao direito à interrupção voluntária da gravidez. A decisão, considerada histórica por movimentos feministas e partidários e partidos de esquerda, é uma construção de séculos. E aqui vem trazendo então alguma coisa da história da França, por que essa lei, essa previsão constitucional foi aprovada lá. Isso já vem sendo trabalhado há algum tempo, né? Mas eu quero adiantar aqui e ler para você uns trechos que me chamaram a atenção nessa notícia. Desde então, a lei veio inicialmente bastante restritiva, passou por várias mudanças. A mais recente, 2022, passou a permitir abortos até a 14ª semana de gravidez, financiados pelo Sistema de Seguridade Social, sem necessidade de justificativas. Esse é o ponto, né? Então, a mulher, a grávida, pode chegar ali a um hospital, não precisa justificar o que aconteceu. Se é um caso de, por exemplo, anencefalia, alguma doença que pode colocar em risco a vida da mãe, do bebê, se é caso de estupro, enfim, não precisa haver nenhuma justificativa, chega ao hospital, pede o aborto e ali é concedido, né? A gente chama de aborto indiscriminado. As mudanças levaram a França a ser considerada um dos países que mais apoiam o acesso ao aborto no mundo. Desde 2001, 1 em cada 4 grávidas interrompem a gestação por aborto na França. Olha só, 1 em cada 4 grávidas interrompe a gestação por aborto lá na França, de acordo com o relatório parlamentar de 2020. Mais ainda, o gatilho para incluir o acesso ao aborto na Constituição da França veio após a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de revogar o direito federal ao aborto, em junho de 2022, e também após o retrocesso dos direitos ao aborto em países como Hungria e Polônia. Ou seja, a França reagiu a uma decisão contrária em países como Estados Unidos e Polônia, países aí de maioria cristã, em que o aborto não é facilitado como na França agora, né? Então a Suprema Corte norte-americana, ela revogou os direitos, o direito federal ao aborto, e a França reage então colocando na Constituição o direito ao aborto irrestrito. A experiência de outros países levou a discussão da constitucionalização do aborto a sair dos círculos feministas. Políticos progressistas passaram a defender que o acesso ao aborto fosse incluído na Carta Magna para blindar o tema de eventuais tentativas de revisão também na França, sobretudo diante do avanço da extrema-direita no país. Na sequência da decisão da Suprema Corte americana, 6 projetos de lei para constitucionalizar o aborto, o direito ao aborto, foram apresentados no parlamento francês. Note que aqui nós vemos mais uma vez essa batalha, né, de interesses. De um lado, uma chamada extrema-direita aqui, conservadora, que está ganhando terreno em países por aí, como Holanda, Argentina, lá na própria França também tem alguma força,
e alguns progressistas de esquerda preocupados com esse avanço também, aqui no caso da França, colocando, forçando, né, lutando para que esse direito fosse colocado na Constituição, essa liberdade de abortar, assim pudessem blindar essa liberdade na Constituição, para evitar que os de direita fossem contra esse tipo de coisa. Então, o aborto, né, indiscriminado. Então a gente vê aqui realmente aquilo que eu tenho dito em algumas palestras, em alguns vídeos, ao passo em que os de esquerda promovem um esgarçamento social, uma situação assim social vista pelos conservadores como absurda, né? Defesa de ideologias como a ideologia de gênero, o abortismo, a liberação das drogas e outras bandeiras mais. Então há uma reação, estamos assistindo a uma reação de uma direita religiosa que mescla política com religião e traz aí também consequências perigosas no aspecto religioso da sociedade. Nós sabemos que minorias que não concordam nem com um lado nem com o outro estarão aí isoladas e finalmente serão perseguidas por ambos os lados. Quer um exemplo? O pessoal de esquerda defende, por exemplo, o domingo climático, com base no argumento de que precisamos preservar a Terra, o planeta, salvar o planeta. Já os da direita conservadora, e temos aí já o projeto 2025, que servirá de base para as propostas de Donald Trump, possível presidente norte-americano de novo, defendem também o domingo, mas para proteger e preservar a família das investidas do progressismo que tem destruído a família original, tradicional. Então, entre a cruz e a espada estão aqueles que se pautam unicamente pela Bíblia e que não concordam com propostas de nenhum dos lados, né? Pelo menos aquilo que diz respeito à liberdade de religião, de crença, de consciência e na questão dominical. Então, esse assunto do aborto ele se insere também nessa discussão toda. E é possível também que seja mais uma lei aqui que vai exacerbar os ânimos, né? Vai esquentar a coisa, aí, a discussão, e promover uma reação forte, né, da direita religiosa. Nós temos visto aí a campanha de Trump fortemente vinculada à religião. Aqui no Brasil também grupos, né, bastante gente aí misturando religião com política, quase que uma reedição do Estado unido à Igreja e assim a teologia do domínio, como é conhecida, avançando. A religião se mesclando com vários setores da sociedade, educação, política, mídia. Ambos os lados fazem isso, na verdade, né? Desde Gramsci, a esquerda já entendeu que é preciso controlar os meios de comunicação, as escolas, as universidades, e o pessoal da teologia do domínio tem uma espécie de gramscismo à direita, né? Tem essa mesma ideia, esse mesmo projeto de domínio, e a gente vê então essas questões aí como aborto, drogas e outras, como eu disse, acirrando os ânimos. Sabemos bem onde isso tudo vai dar, né? Aonde isso tudo vai dar. Chamar a sua atenção nesse vídeo para o fato de que a França, ela já tem uma história, né? Marcada aqui no Apocalipse, capítulo 11, eu vou ler alguns trechos aqui deste capítulo. Eu tenho aqui no meu canal alguns vídeos já em que eu trabalhei o tema da besta do abismo, Apocalipse 11, você pode procurar no buscador aí. Tem uma série até, inclusive, com o título de Therion, com TH. Therion, quer dizer besta, né, em grego, animal, besta, monstro. Nessa série de 8, 9 temas, eu abordei em detalhes a atuação das 3 bestas do Apocalipse. A besta do mar, que é identificada profeticamente com o papado. A besta da terra, que é identificada com os Estados Unidos da América, finalmente será aí o protestantismo apostatado, né? E a besta do abismo de Apocalipse 11, que é identificada com a França revolucionária. Curiosamente, a França foi o primeiro estado, o primeiro país a decretar em Assembleia Legislativa, veja só, já tem aí precedentes, né? Que não há Deus. Deus não existe. Uma atitude muito semelhante à do faraó quando
disse para Moisés: quem é esse Deus? Não reconheço esse Deus. Então a França revolucionária teve uma atitude ateia, declarada em Assembleia Legislativa: não há Deus. Colocam lá na Catedral de Notre Dame, entronizam lá uma prostituta como deusa da razão. Enfim, e conhecemos os resultados de tudo isso. Não estou aqui me detendo na questão política da Revolução Francesa, mas nas nefastas consequências religiosas que esse movimento teve. Aqui no capítulo 11 a gente vê o seguinte, eu vou ler alguns versos para você. Diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. São lá os 1260 anos, de perseguição papal contra os cristãos de verdade. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas, que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. É o mesmo período, quando a igreja romana estava perseguindo o povo de Deus, por 1260 anos, as 2 testemunhas, já vou falar um pouquinho delas daqui a pouco, essas 2 testemunhas tiveram que profetizar em estado de luto, de humilhação, que é o simbolismo da vestimenta de pano de saco. É o mesmo período, 1260 dias proféticos, são 1260 anos. Então temos aqui as 2 testemunhas, que no verso 4 também são as 2 oliveiras, os 2 candelabros, que estão em pé diante do Senhor da terra. Estudiosos das profecias identificam essas 2 testemunhas, 2 candelabros, 2 lâmpadas, portanto, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, como sendo a Bíblia. 2 testemunhas, o Antigo e o Novo Testamentos, que profetizaram no sentido de que foram pregados, anunciados por seus representantes, pregadores, de forma muito difícil nesse período de supremacia papal. Quem pregasse a Bíblia, de fato, era preso, até morto, condenado. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra, com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Nós temos aqui uma referência bem clara aos profetas e a Moisés. Profeta Elias, que orou e o céu fechou-se, e não houve chuva. E temos aqui a água transformada em sangue, pragas, uma alusão direta às pragas do Egito, ali protagonizadas por Moisés. Então nós temos aqui Moisés, a lei, e os profetas representados aqui, mais uma confirmação de que essas testemunhas de fato são a Bíblia Sagrada. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta, as testemunhas, quando tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. Então a besta do abismo guerreando contra a Bíblia. A besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Olha que interessante, então essa besta do abismo persegue a palavra de Deus, as testemunhas, por um tempo ela as mata, destrói, vence, e essa besta, ela é identificada com Sodoma e Egito. Interessante isso, Sodoma, obviamente, não existia mais aqui nesse momento, e Egito também não era mais um império, aqui no Apocalipse, no tempo em que isso foi escrito, mas Sodoma aqui representa, obviamente, a perversão sexual, a promiscuidade, enfim, e Egito, o ateísmo. Justamente Egito, quando a gente lê lá em Êxodo 3, 4, se eu não me engano, o faraó se insurgindo, e dizendo: quem é esse Deus? Eu não reconheço esse Deus. Então, o Egito, símbolo antigo do ateísmo, e aqui nós vemos então uma outra cidade espiritualmente identificada, ou simbolicamente identificada com Sodoma e Egito. Licenciosidade, perversão e ateísmo. Interessante que essas características se encaixam muito bem na França revolucionária. O casamento, durante esse período, era tido como um contrato provisório. As pessoas se juntavam e, se desse certo, continuavam, se não, partiam para outra. O casamento bíblico original foi atacado em suas bases. E o ateísmo, como eu disse, foi promulgado em assembleia, e ali Deus foi negado abertamente, a Bíblia foi perseguida, a semana de 7 dias foi mudada para 10 dias,
Eles tentaram assim eliminar qualquer traço, qualquer vestígio de Bíblia, de história bíblica. Claro que não conseguiram, tiveram que voltar atrás depois. Eu já falei sobre isso também aqui em alguns momentos, sobre o ciclo circaseptano. O ser humano, a vida, foi projetada para funcionar em ciclos de 7 dias. Quando o ser humano altera esse ciclo, a doença se instala, ela chega. E na França foi assim, né? A miséria, a doença, ela começou a afetar as pessoas, e humilhados tiveram que voltar à semana de 7 dias, né? Que corresponde ao ciclo circaseptano. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Interessante, porque a literatura registra isso. Tem uma revista secular chamada Blackwood Magazine, que traz uma matéria, publicação daquela época, inclusive, falando que, de fato, né, durante a Revolução Francesa, quando ali aquela prostituta foi entronizada, quando Deus foi declarado morto, pessoas fizeram festas e deram presentes umas às outras, cumprindo exatamente o que está aqui na profecia, né? Que elas fizeram festas e se presentearam, festejando a morte da incômoda Bíblia, da incômoda religião que denunciava seus pecados. Mas, verso 11, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida, vindo da parte de Deus, e eles, as testemunhas no caso aqui, se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo, e as 2 testemunhas ouviram uma voz vinda do céu, dizendo-lhes, subam para cá, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas, e outras pessoas ficaram aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Enfim, o capítulo continua, mas a parte que eu queria destacar é justamente essa, né? Que a França tem precedentes. A França revolucionária, ateísta, tentou banir a religião, instalou-se ali um período de terror religioso, de perseguição aos cristãos, de perversão, de deturpação, até que finalmente a religião acabou prevalecendo. A Bíblia continua até hoje, né, sendo a luz do mundo, sal da terra, sendo a luz, né, a luz para os nossos pés, a lâmpada, mas a França aí continua, né, com suas atitudes estranhas, né, e agora vem aí, não estou ligando um ponto com o outro, mas apenas fazendo uma reflexão, né, vem aí agora essa lei constitucional permitindo o assassinato de crianças inocentes no ventre das mães. Então, que falta faz realmente uma ética cristã, bíblica, bem fundamentada, bem embasada, e isso tem consequências, ideias têm consequências. Quando você elimina a verdade fundamental, a verdade bíblica, a ética bíblica, os mandamentos de Deus, que são pró-vida, que valorizam a vida, você tem resultados como esse aí, né? Direitos acima de outros direitos de algumas pessoas sobre direitos de outras inocentes e indefesas. Eu vou deixar, repito, aqui na descrição deste vídeo o link para essa postagem aqui no meu canal, abaixo da qual você encontra aqui 4 vídeos, tá? O primeiro com o título Feminismo, uma Revolução Sexual. Você perceberá o papel que realmente o feminismo teve nessa revolução sexual, que também tem relação com o aborto, naturalmente. A Igreja Adventista e o aborto. Nesse vídeo aqui eu apresento um documento oficial da Igreja Adventista a respeito dessa questão do aborto. A Igreja Adventista é pró-vida. Por que devemos ser contra o aborto indiscriminado? Outro vídeo sobre esse assunto. E o 4º vídeo, a Bíblia é contra o aborto. Obviamente, né? Porque para a Bíblia, para quem se pauta pela Bíblia, por exemplo, tem um texto que diz assim, que Deus contemplou a minha substância ainda informe. Davi diz isso inspirado por Deus. Se Deus o contemplou como ser humano ainda informe, não tinha braços, pernas, era um embrião e já é tido como vida, né? Quando Maria vai visitar Isabel, Jesus era um embrião, João Batista era um feto de alguns meses, né? E ali quando Isabel contempla Maria, é dito que o bebê ele se agita no ventre dela, né? João Batista de alguma forma percebeu a presença ali
do Filho de Deus no ventre de Maria. Então, biblicamente falando, nós não temos margem nenhuma para afirmar que um embrião com tantos dias, tantos meses, não é vida ainda, né? Para a Bíblia, na palavra de Deus, a concepção já traz aí um novo ser, uma nova vida ao mundo, e ela é sagrada, a vida é sagrada. Quando o ser humano começa a brincar com a vida, começa a sacrificar crianças, alguns até comparam com Moloque, né? Sacrificar as crianças ao Deus Moloque, a Satanás, na verdade, isso indica que realmente é preciso que haja um basta. O amor de muitos, como diz Jesus, se esfriaria. As pessoas secularizadas, mecanizadas praticamente, passam a não ter mais misericórdia com um bebê. Alguns têm mais dó de uma árvore cortada ou de um animalzinho ferido. Não estou dizendo que isso não sejam motivos de realmente termos aí atitudes, né? Mas tem gente que tem mais dó de uma árvore cortada do que de um bebê arrancado aos pedaços num aborto ou assassinado no ventre de sua mãe. Então é um tempo muito complicado, é uma época realmente estranha, que revela as atitudes das bestas, né? Incluindo aí a besta do abismo. Deus nos ajude a viver num mundo tão difícil, sendo luz, sendo uma influência positiva, erguendo a voz contra as injustiças, como faziam os profetas, e clamando pela breve volta de Jesus, porque essa é a solução definitiva para todos os problemas que assolam o nosso mundo. Um abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e todas as criancinhas neste mundo que afunda.